Shalom, shalom! Como vocês estão? Boa noite. É um privilégio poder estar aqui. Que igreja linda, que igreja linda. Você pode dar um aplauso a Jesus? Pela igreja do Senhor aqui nessa terra. Glória a Deus, glória a Deus. Quem não me conhece? Quem está me vendo pela primeira vez aqui? Tem alguém? Prazer conhecer vocês. É meio metro de mulher aqui. Mas eu sou esposa do apóstolo Cláudio. Sou mãe do Jonathan, do Nicolas e da Gabriele. Agora sou sogra, né, de duas mulheres lindas e de um genro maravilhoso. E eu quero que você saia daqui orando e intercedendo, porque eu quero ser vó. E em nome de Jesus, eu não posso virar esse ano sem essa notícia. Eu fico mandando tudo que é treinamento. Eu estou mandando para os meninos aí, falar: mãe, a senhora está apelando. Eu falei: eu estou mesmo, né? Mas sou pastora de uma igreja maravilhosa, a igreja Shalom, uma igreja que o Senhor nos entregou há 25 anos, que nós pastoreamos, e é a melhor decisão da nossa vida. Eu digo, se o Senhor não tivesse me convocado, hoje eu me oferecia, porque não existe nada melhor do que você ser o transportador de boas novas, de você levar as boas novas, amém? Mas eu quero que você se assente. Muito obrigada, e é uma responsabilidade muito grande poder estar aqui nesse encerramento. Quando a pastora Dai me ligou, né, me mandou uma mensagem, eu disse: meu Deus, vamos lá. E dentro, né, desse tema tão extraordinário que vem a calhar o que vocês estão vivendo como igreja, o ano da oração. E o Senhor, Ele é muito estrategista, e o Senhor, Ele é muito eficaz, e Ele é muito, quero achar a palavra, sabe, dentro, objetivo daquilo que Ele quer. E eu tenho certeza que nesses dias, desde o início, passou homens de Deus aqui, pessoas que ministraram sobre a vida de vocês, e que através do Senhor, eles foram instrumentos para chegar e acessar o seu coração. E eu tenho certeza que não será diferente essa noite. Nós estávamos ali em Brasília, fomos descansar uma semaninha, o apóstolo pegou férias, e nós fomos para lá. E como o Senhor desenvolveu tudo isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Essa palavra, ela literalmente foi gerada dentro de um quarto, dentro de um secreto, e que ela possa ser resposta para aquilo que você veio buscar e daquilo que você tem buscado ao Senhor. E nós vamos entender um pouquinho a respeito desse quarto, porque como falar de secreto numa geração que ama se expor? Não é verdade? Como falar de se recolher, aonde as pessoas têm prazer e elas se sentem felizes e se sentem realizadas, quanto mais elas compartilham da sua intimidade, quanto mais elas compartilham das suas vidas, às vezes até sem noção de muita coisa, e acaba se expondo sem ter muita ideia de como está sendo recebido essa exposição, e nós chegarmos aqui e falarmos sobre esse contrário, sobre esse retroceder e voltar para um secreto, aonde não tem aplausos, aonde não tem palco, aonde é você, Deus, a sua alma e a sua verdade. Então seja bem-vindo a voltar para o secreto do Senhor, que você possa virar uma chave dentro de você hoje, e que você possa, de uma maneira extraordinária, poder estar, sabe, fazendo uma transformação na sua mente. Você possa estar se permitindo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, voltar ao primeiro amor, voltar, sabe, ao início de tudo, voltar ao começo de todas as coisas. Eu estava no café de pastores agora, e o apóstolo ria de mim. Nós estávamos ali, foi na ECG, e o louvor teve o café da manhã, e depois logo começou o louvor. E a presença de Deus era tão maravilhosa ali, mas tinha uns filhos de Deus atrás de mim, que eles achavam que eles estavam no hall da igreja ou numa praça.
eles riam e falavam alto. Eu olhava para trás adorando e cantava bem alto para ver. E eles fingiam que não estavam vendo nada. Até que eu não me aguentei, porque quando você entende a honrar a presença do Senhor e a graça do Senhor, eu disse com todo respeito, pastores, vão para o hall de entrada, já que vocês querem conversar. Talvez o seu assunto seja muito importante, até mais do que o louvor que está acontecendo. E nós só queremos adorar. Ele está vendo a porta, está vendo? Ó, a apóstola está falando, me conhece, sabe que eu sou apóstola. O apóstolo ficou assim e falou, se qualquer coisa eu ajudo ela, mas não precisou. E eles foram lá para fora, porque o mais importante para eles era a conversa que estava acontecendo. E eu quero dizer, por que eu estou falando isso para você? Porque você tem o direito de escolha. Você pode escolher. Você pode, sabe, sair daqui com tudo que você recebeu e não praticar nada. É uma decisão sua, mas você pode fazer uma chave virar, algo extraordinário, e você nunca mais se reconhecer daquilo que Deus plantou no teu coração esses dias. Tem alguém que recebe aí? Glória a Deus. Então eu quero que você abra sua Bíblia. Então vamos lá. O tema da minha palavra é quarto fechado. E como eu disse para você, não é fácil falar, né? Em viver algo no secreto dentro de uma geração que ama se expor. E não é porque o quarto secreto também vai falar para nós sobre uma espera. E nós achamos que a resposta de Deus tem que vir como um clique que nós damos no celular ou uma pergunta que fazemos para IA hoje. E às vezes não é assim. Permanecer não é só estar no quarto, mas é permanecer no quarto. E nós vamos ver isso daí um pouquinho hoje. E aqui em Mateus 6 vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Eu vou ler de novo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Querido, antes de um palco, tem um secreto. Antes de uma vitória, diante de uma grande multidão, sempre vai ter um processo antes. E nós precisamos entender isso. Nós vivemos uma geração que quer respostas rápidas, reconhecimento imediato, milagres públicos, porém Deus continua trabalhando primeiro no secreto. O palco é só uma consequência do quarto. Antes da recompensa pública, existe uma intimidade escondida. Jesus não disse apenas para orarmos, ele disse para entrarmos no quarto, fecharmos a porta e buscarmos ao Pai em secreto. O Pai vê aquilo que ninguém vê. Eu estava me lembrando daquela canção que diz assim: Tu és o Deus que me vê no oculto, Tu és o Deus que me vê no secreto, Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê, eu não estou só. É sobre isso, sabe, não é só sobre uma canção, mas é entender isso daí. O Senhor, Ele vê aquilo que ninguém vê. O secreto é um lugar onde Deus revela a sua voz. O que é o secreto? A Bíblia, ela diz que o secreto pode ser representado através da intimidade, da separação, do silêncio diante de Deus, da dependência e da transformação. É o lugar onde Deus fala antes de agir. Em Salmos 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Uma outra tradução diz: o segredo do Senhor pertence aos que o temem. Então ali nós vamos entender que o Senhor, Ele revela os seus segredos a quem é íntimo dele.
E quando nós falamos a respeito do quarto, quando nós estamos falando de entrar no secreto e desse voltar, é voltar à intimidade. Porque se nós pegarmos os versículos anteriores de Mateus, nós vamos ver que o texto começa, o Senhor Jesus ensinando ali os seus discípulos no Sermão da Montanha. Ele diz assim: olha, quando você orar, não faça como os escribas e os fariseus, que ficam nas esquinas, achando que por falar alto, por suas exposições, é que eles vão estar mostrando que eles são espiritual. Querido, nós precisamos entender que a resposta daqui de fora vai ser do que nós somos por dentro. Nós não conseguimos fingir por muito tempo. Uma hora a nossa alma vai nos revelar, vai chegar um momento, sabe, que nós não vamos mais conseguir fingir uma espiritualidade. Vai chegar um momento que nós não vamos mais conseguir fingir uma intimidade. Aquilo que realmente está dentro de nós, a nossa boca vai falar, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E se você não tem intimidade, se você não busca o Senhor, porque a intimidade, ela fala de relacionamento, ela fala de entrega, ela fala, sabe, de se despir, de uma humildade e de uma entrega. E se não tivermos isso, nós não vamos conseguir consolidar a nossa fé, nós não vamos conseguir consolidar a nossa vida com o Senhor. Sabe, aqui em Mateus nós vamos ver que quando Jesus ele fala para entrar no quarto, ele está ensinando que existe um lugar onde desaparecem os aplausos, as máscaras caem, a religiosidade e a aparência ficam por terra. É sobre isso que Jesus estava falando. Quando ele ensina, está mostrando para que os discípulos pudessem voltar para o secreto. Ele falou: eu não quero que você me busca só de boca. Você me fala de mim, você me busca, mas o seu coração está longe de mim. Quem sabe disso? Só o Senhor. Só o Senhor conhece essas coisas. No quarto existe somente Deus, a alma e a verdade. Nós acabamos de ver aqui através do teatro. Exatamente isso. Sabe, ali nós vimos a alma conversando, a alma sendo de uma maneira, sabe, sendo massacrada, exatamente pelo que acontece hoje. E às vezes nós estamos aqui no culto, nós estamos numa célula, nós estamos ali, sabe, com os nossos irmãos da fé, e a gente consegue falar que acredita, a gente consegue falar, sabe, que o Senhor faz, que nós entendemos o agir de Deus, mas quando estamos sozinhos, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a gente começa a se enxergar como verdadeiramente nós estamos, a maneira de como nós estamos. E é por isso que Jesus ele fala: volta para esse lugar, e ali você vai poder abrir o seu coração, ali você vai poder me mostrar realmente aquilo que eu estou vendo. Porque será que o Senhor já não sabe? Antes da gente pedir, Ele já não sabe o que a gente vai falar? Ele já conhece todas as coisas, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece todas as coisas. Então hoje, o Senhor está nos chamando, sabe, a entrar nesse ambiente, para podermos aprender a discernir a voz do Senhor. O que nós vimos aqui era a alma escutando muitas vozes, mas o Senhor quer que aprendamos a ouvir a sua voz, porque às vezes nós achamos que é Ele falando, e não é Ele falando. É a embriaguez da nossa alma, é a embriaguez das nossas dores, e nós não conseguimos discernir. E aí nós ficamos como folha seca ao vento, vamos para cá, vamos para lá, e aí nós jogamos a responsabilidade sobre o Senhor e dizemos: é Deus que mandou, é Deus que falou. Será que Deus, eu me lembro que o meu primeiro emprego foi numa cartonagem lá em Birigui. Eu tinha 13 para 14 anos, e eu trabalhava na Kodak. Quem é da época das máquinas da Kodak, dos filmes? Você não vai ser, pastor Felipe? Você é? Do tempo da Kodak, é nosso tempo, né, pastor Osana? Não era celular, as câmeras, não, era de filme mesmo. Quem pegou essa época aí? Né? A gente tirava e queria revelar na hora, né? Até tem, esses dias eu achei uns filmes de foto lá em casa. Eu falei: Senhor, será que ainda dá? O que tem dentro desse negócio, Jesus? Né? Eu comecei a orar e já repreender do que ia sair dali. Mas eu trabalhava nessa fábrica da Kodak.
E eu me lembro, sabe, que às vezes as pessoas falavam assim, olha, Deus falou, Deus revelou, e parece que Deus é da Kodak. Sabe, parece que assim, porque Deus falou. Eu falo, meu Deus, aonde que eu estou? Porque Deus não fala assim comigo. É uma peleja. Tudo bem, amigo? É uma peleja. Sabe, para conseguir ouvir a voz de Deus. Sabe, é jejum, é oração. Você já está lá no último e você fala, Jesus, é agora. Sabe, que nem nós sofremos tanto na Copa do Mundo. Jesus, é agora. E não tem resposta. E tem gente que fala, porque Deus falou, porque Deus me revelou. Meu irmão, como está o seu secreto? Não é julgamento não. Eu e você vamos pregar junto aqui, você vai se analisando. Porque quando Jesus ele fala, eu não quero que vocês sejam esse tipo de crente que só fala quando está na multidão, ora, na multidão fala da palavra, na multidão faz isso, na multidão é aquilo, mas quando está no seu quarto, no seu secreto, o que você está vendo no seu celular, o que está passando pela sua mente, como está a sua vida espiritual? O quarto secreto fala dessa transformação e dessa mudança. Quem está comigo aí? Sabe, então é nesse ambiente, é onde nós vamos aprender a discernir a voz do Senhor. É nesse momento de secreto, aonde as vozes vão se calar, as vozes contrárias, as vozes que existem dentro de nós. É nesse ambiente. E hoje eu quero falar com você. Não comecei a pregar ainda. Vou tomar uma água. Fala para o teu irmão, não vai ser só isso não. Mas hoje eu quero falar com você alguns quartos que nós encontramos na Bíblia. Quartos que foram transformadores, não só para quem estava no quarto. Como o pastor Gel falou, não é só sobre nós. É muito mais além. Fala para o teu irmão, não é só sobre você, querido. Mas é todo um processo que o Senhor tem para a humanidade, para a tua família, para a tua casa. Não é só sobre você, Jerusalém. O Senhor não está só te chamando para você voltar para o secreto por causa de você, mas é por causa do projeto que Deus tem para essa humanidade, para essa terra, para as pessoas que você conhece e para as pessoas que você ainda vai conhecer, para as pessoas que hoje fazem parte da tua família, mas para aqueles que também virão amanhã, os seus netos, os seus bisnetos, para a sua geração. Hoje Deus está fazendo essa convocação. Volta, porque o futuro depende dessa volta. Volta, porque o futuro depende desse clamor. Volta, porque o futuro está dependendo do seu posicionamento no secreto hoje. Porque nós estamos diante de uma conferência de juventude. E se nós não ensinarmos, esses dias, pastor Felipe, eu vi a apóstola Valnice Milhomens, 73 anos, quem conhece a apóstola Valnice aqui? Ela pregando e correndo, eu falei, Jesus, eu quero essa unção sobre a minha vida com 73 anos, ela corria, e o Espírito Santo falou assim, quem vai ser o sucessor dela? Quem vai ser com essa mesma paixão, com essa mesma garra, uma intercessora do Brasil e das nações? Eu a conheci em 2008, em Porto Seguro, e ela estava entrando naquele ano por 3 anos de jejum pelo Brasil, só de coisas cruas. Ela não ia comer durante 3 anos nada que passasse pelo fogo. Porque havia um decreto que em 2008 o Brasil será outro, em 2010 o Brasil a seus pés. E ela clamava. Se nós não protegermos essa geração, ensinarmos eles a voltar para o secreto, nós não vamos ter sucessores, sabe, que vão pagar o preço de entendimento de que Deus fala é no secreto. Porque é gostoso o público. É ou não é, gente? Quem está entendendo aqui o que Deus está falando? Nós precisamos nos posicionar. Então eu quero falar com você alguns quartos
que nós encontramos na Bíblia. E eu quero começar com Jonas, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos ver um tipo de quarto bem diferente aqui. Quem está comigo diz assim. Eu vou começar a partir do versículo 1 para você entender. Jonas, acho que vai ser colocado ali. Coloca o versículo 1, por favor. Depois nós vamos para o versículo 17. Mas diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Ei, olha aqui para mim. A gente acha que por algumas experiências com o Senhor, num secreto, e quando nós deixamos, a gente acredita que nós estamos no controle das coisas. Nós vamos ver Sansão, quando, para você entender a linha de raciocínio, ele fala assim: o Senhor vai me ouvir de novo. Ele já me livrou de tantas vezes. Quem conhece a história de Sansão aqui? Ele tinha secreto, ele era homem separado. Ele falou: mas o Senhor vai me livrar de novo. Só que aí Sansão, e é tão pesado esse versículo, quando ele diz assim: a presença do Senhor já não era mais com ele, e ele não sabia. Diga misericórdia. Sabe, às vezes nós estamos tão longe da presença, e nós nos acostumamos tanto com ela, que já não percebemos o quanto longe às vezes nós estamos. Porque nós achamos que nós estamos no controle. Jonas era um profeta daquele tempo. Deus tinha entregado uma missão para ele. E o que Jonas faz? Sabe, ele recebe um comando da parte de Deus. E ele simplesmente fala assim: eu estou no controle, eu vou comprar minha passagem, eu vou para outro lugar. Nínive é para cá, mas eu vou para cá. Porque Tarse, se você for ver e pesquisar a história da cidade, era como se você estivesse indo para Dubai. Lá era tudo maravilhoso. Sabe, lá era uma cidade próspera, uma cidade que não tinha tanto, enquanto Nínive era uma Sodoma e Gomorra. Eram homens perversos, homens que estavam longe. Ele falou: eu não vou enfrentar essa guerra. Quantas vezes nós achamos que nós estamos no controle? Deus está nos chamando para o secreto. Vamos acordar às 3, vamos acordar tal hora, vai orar, e a gente: não, Senhor, agora eu não tenho tempo, mas eu estou no controle, eu estou dirigindo o carro, e eu estou falando com o Senhor. Eu estou indo na igreja no domingo, lá eu orei, eu coloquei diante do Senhor, eu cantei, eu adorei. O Senhor está dizendo: vai para o secreto, volta para lá. E nós simplesmente achamos que estamos no controle de todas as coisas, como Jonas achava. Mas Deus tinha algo para ele. Fala para o teu irmão: às vezes Deus vai te levar para alguns quartos, não porque você está obedecendo, mas porque você está desobedecendo. Diga misericórdia. Olha o versículo 17. Diz assim: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha o quarto fechado, aonde Deus colocou Jonas. Queridos, nós não vamos ter como fugir daquilo que Deus tem para nós. Não tem como ficar negociando. Sabe, hoje o Senhor te trouxe aqui para que você ouça a voz dEle e que você pare de negociar com aquilo que o Senhor tem pedido para você. As renúncias que são necessárias, as entregas que são necessárias. É necessário você obedecer. Jonas ficou num lugar horrível. Imagina como é a barriga de um peixe. Os pescadores de plantão sabem como é abrir a barrigada do peixe, o que tem que tirar.
Qual que é o cheiro que tem lá dentro? Quem pesca aqui? Cadê o gibi? É terrível, não é, gibi? É horrível. Imagina Jonas tendo que ficar naquele quarto. Era esse tipo de quarto que o Senhor tinha para Jonas, igreja? Não era. Mas ele decidiu esse quarto. E ali ele fica 3 dias e 3 noites. Porque o Senhor prepara isso para ele. Mas olha aí o versículo 2, coloca aí para nós. Porque Jonas entende, olha para o teu irmão e fala, ainda tem esperança para você, não acabou. É por isso que você está aqui nessa noite. O Senhor vai ouvir você como ouviu Jonas. Porque quando Jonas vai para dentro daquele peixe, ele entende que ele não tem o controle de nada. Ele entende que ele não pode fazer nada sem o Senhor. Então ele toma uma atitude. Olha o que ele faz. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Quando entrares no teu quarto, fala ao Senhor em secreto, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas. Então Jonas fala, Senhor, eu não vou mais lutar contra ti, eu não vou mais lutar contra os propósitos que o Senhor tem para mim. Eu me rendo. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. Sabe, Jonas sai daquele lugar. Deus fala, você entendeu, meu filho? Eu vou pedir para o peixe te vomitar. Ei, o secreto é para um tempo determinado, para algumas coisas que Deus quer falar com você. Porque é muito bom ficar na presença de Deus. Quando a gente está no encontro com Deus, é bem isso. A gente fala, não, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora dessa chácara. Quem sentiu isso? Eu posso morar aqui, porque o encontro é tremendo, eu quero ficar aqui. Mas não, são 3 dias de secreto. Mas depois você tem que voltar, porque tem alguém precisando ouvir a voz do Senhor, precisando ouvir a voz daquilo que Deus falou para você no secreto. Então ele fala, Jonas, você entendeu? Sai desse secreto agora, pode ir e fala a Nínive. Ele chega, ele prega. E a Bíblia vai dizer que aquele rei, ele entende. E ele fala, nós vamos nos arrepender. Aquela cidade inteira se arrependeu e se voltou para o Senhor. Ei, meu irmão, olha o poder do secreto. Olha o poder que o secreto em Deus faz as coisas. Aquela cidade inteira se rendeu. Mas aí você vai dizer, mas apóstola, a história de Jonas não termina meio assim, né? Porque ele prega, a cidade se arrepende e ele fica bravo com Deus. Eu sabia, eu não queria ir lá porque o Senhor é Deus misericordioso. Eu sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa por essa cidade. O Senhor é Deus compassivo. Aí ele deita lá, e aí Deus dá uma bobreira para ele descansar. Tipo, Deus fala, refresca a sua cabeça aí, Jonas, para você entender o propósito. Você vai ter que voltar de novo para o secreto. Sabe o que significa isso? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que voltar para o secreto até entender o propósito na íntegra. Às vezes nós entendemos a metade do propósito, mas o propósito continua. Quem está entendendo aí? Sabe, tem muitos processos, e foi assim na vida de Jonas. Mas o propósito se cumpriu para aquele momento. Existiam muitos outros quartos secretos para Jonas. Mas o Senhor fez com que se cumprisse a palavra dele. Aí nós vamos ver. Sabe, aquele lugar, aquele quarto onde Jonas estava, não era muito confortável. Era silencioso, escuro. Mas a presença do Senhor estava com ele. Não importa o quarto que você está passando. Se você buscar ao Senhor, a presença dEle vai vir. Você vai ser fortalecido e restaurado. Em nome de Jesus. Sabe, nós vamos ver um outro quarto que a Bíblia fala para nós. De um jovem Daniel. Daniel, ele foi escolhido dentro de uns jovens quando Israel, eles foram aprisionados, tomados como escravos pela Babilônia.
E aqueles jovens, eles foram escolhidos a dedos para trabalhar no governo. Precisavam ser jovens de boa aparência, jovens estudados. E Daniel era um príncipe. Ele e seus amigos, Abidnego, né? Misael, Azarias. Eles foram escolhidos. Só que Daniel, ele falou, olha, eu tenho que fazer a diferença. Mesmo que eu estou na Babilônia, mesmo que eu estou escravo, isso não define quem eu sou. Isso não define aquilo que Deus tem para mim. O que o Senhor está dizendo para nós hoje, Jerusalém, não importa as circunstâncias que você está enfrentando, quais são os níveis de guerra que você está, o Senhor está dizendo para você, isso não define você. Continue buscando ao Senhor no secreto, continue voltando, sabe, continue buscando a Ele no seu secreto, porque foi exatamente isso que Daniel fez, sabe, 3 vezes por dia, ele abria a janela que dava para Jerusalém, e ele orava pela restauração. Existe uma promessa que nós ficaríamos aqui por um tempo. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Daniel corria para o seu quarto, para o seu secreto, não só para pedir que Deus restaurasse Jerusalém, mas era para trazer à memória dele aquilo que dava esperança ao coração dele. Meu irmão, o Senhor vai te levar muitas das vezes para o seu secreto, para esse quarto fechado, não só para você pedir respostas, mas para te lembrar aquilo que Ele tem prometido para você, que Ele é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, e Ele é o mesmo Deus eternamente. Ele não muda, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Saber exatamente isso que Ele fazia com Daniel. Daniel trazia a memória e falava, Senhor, eu sei que tem um propósito, existe uma promessa, é por um tempo a minha estadia aqui. Só que aí, quando nós decidimos viver uma vida em secreto com o Senhor, em uma vida de intimidade, de relacionamento, nós criamos inimigos. Nós criamos inimigos. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não vão entender esse nível de intimidade e o seu posicionamento. Quando você não quer se contaminar com as coisas do rei, como Daniel. Quando você não quer se dobrar. E aí nós vamos ver aqui que a Bíblia começou em Daniel 6. Nós vamos ver que aqueles inimigos começaram a procurar alguma maneira de pegar Daniel. Ei, meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer assim, que o diabo, ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Eu quero dizer para você nessa noite, Satanás não é o teu amigo, Satanás não desistiu de você, e eu não estou dizendo isso para você ter medo dele, não, é para você não abaixar a guarda. Por mais experiências que você tenha com o Espírito Santo de Deus, você precisa continuar a vigiar. Porque Satanás, ele não descansa, pastor Felipe. E o que ele mais quer é roubar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, nos ocupando, nos deixando sem agenda, nos deixando sem tempo, embriagados na canseira com tantos afazeres, a tempo de não desfrutarmos de uma comunhão com o nosso Deus de uma qualidade. E os inimigos ficaram procurando alguma maneira de pegar Daniel. E eles não acharam. Ele falou, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a arma que ele tem contra ele mesmo. Apóstola, pode isso? Pode. Nos dias de hoje, pode. Para quem você deixou de orar, que você não ora mais, porque você fala assim, já orei tanto e Deus não respondeu nada. Olha para o teu irmão e fala, acho que Deus está falando com você. Essa causa já está perdida. Não adianta mais orar. É uma casa perdida. O inimigo quer usar as armas, como ele fez com Daniel. A gente vai pegar ele, porque o rei ali, Dário, ele era um rei muito vaidoso. Fala para o teu irmão, cuidado com a vaidade. Né? Eu estava brincando lá, que quando assim, era nova, sou vaidosa, agora vai, idosa.
Eu estou chegando nessa fase. Vai, idosa. Cuidado com os argumentos de Satanás, porque ele vai querer usar contra você mesmo. Nossa, Berlim, como que você toca muito bem. Essa igreja é muito pequena para você. Vai tocar nos grandes palcos. O que você está fazendo aqui? Rayane, você canta maravilhosamente, compõe. O que está fazendo aqui? Você prega muito bem. O pastor Felipe não te dá valor. Vai para uma igreja onde você vai ter palco. Eu estou mentindo, gente? Satanás usa a arma que nós temos contra nós mesmos. Foi isso que ele fez com Daniel. Vamos pegar ele na oração. E ele chega lá para o rei. Fala, vamos lançar um decreto. O rei, sabe, ali, totalmente abraçado pela sua vaidade, vai e assina o decreto, sem entender direito o que estava acontecendo. Aí eles falaram, o senhor não falou que durante 30 dias ninguém podia fazer petição a nenhum outro Deus, a não ser ao Senhor Supremo Rei? Então, o seu queridinho Daniel, aquele que o senhor protege, estava orando lá no quarto dele, porque a Bíblia vai dizer aqui, você quer que eu mostre para você? Coloca aí para mim. Daniel, capítulo 21, 6, 21, vamos ver, que eu acho que é isso. Não, coloca o 10, 6, 10. Olha lá, você pode ler comigo, 1, 2, 3? Daniel fazia o quê? Ele era acostumado a ir para o secreto. Ele tinha costume. Não sei se você está entendendo, meu querido, o que o Senhor está falando aqui. Nós temos que ter o nosso secreto como refúgio. Não são as ameaças de Satanás que pode nos impedir de voltar para o secreto. Não é porque Satanás está usando as armas contra você que você precisa se calar. Daniel não temeu, e que hoje haja esse batismo de ousadia sobre de você, de coragem, de você se levantar mesmo quando você está sendo ameaçado, quando Satanás está dizendo para você não vai conseguir, não adianta orar, é caso perdido. Você vai dizer, eu vou voltar para o meu secreto como eu estou acostumado, porque lá o Senhor vai trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí Daniel fica ali, eles mostram, mas existia um outro quarto esperando Daniel, que era a cova dos leões. Querido, o que eu quero dizer para você? Que você entenda que vai ter quartos que você vai ter que buscar o Senhor, porque você não vai ter tempo de correr para o quarto da tua casa. Você está entendendo aqui? Às vezes não vai dar tempo de você correr para a tua casa, entrar no teu quarto e orar. Que você entenda que você é morada do Senhor, e você pode fazer dele o seu quarto secreto aonde você está. Porque às vezes a urgência, a emergência da situação, você tem que se posicionar na hora. Às vezes vai ser no leito de hospital, às vezes se enfrentando uma enfermidade, às vezes enfrentando uma doença, um problema financeiro, e você tem que se lembrar e dizer, existe um lugar secreto onde eu posso me refugiar. Daniel é lançado na cova dos leões ali, e o rei fala, será que o Senhor, Deus de Daniel, vai livrar ele? E aí ele acorda no outro dia, e ele fala assim, Daniel, porventura o seu Deus livrou você? Aí ele vai dizer o que nós lemos, e viva o rei, o Senhor enviou um anjo aqui, e fechou a boca do leão. O Senhor enviou um anjo aqui,
decreto. E mais na frente você vai ver, Jerusalém, que aquele decreto que era de morte, aquele decreto que era para acabar com a vida de Daniel, o Senhor muda o decreto e declara sobre toda aquela nação da Babilônia que não existe outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Ei, Deus está dizendo: se você correr e se acostumar com o seu secreto, todo mundo vai ver que o teu Deus é o Deus que muda todas as coisas. Eu não sei qual é o decreto que está sobre a tua casa. Eu não sei qual é o decreto que está sobre a sua família. Eu não sei qual é o decreto que está sobre você. Mas hoje o Senhor está dizendo: continua no secreto, continua me buscando, continua me exaltando, e eu vou reverter o decreto. Eu vou mudar. Eu não sei se tem alguém aqui que está acreditando nisso, mas o Senhor está dizendo. Aí Ele exalta. Aquilo que era para a morte se tornou vida. Porque é isso que Deus faz. É os quartos que nós temos que encarar. É os quartos que nós temos que viver. A Bíblia vai nos falar de um outro quarto. Um lugar que se tornou um quarto fechado. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Paulo e Silas, eles estavam pregando, falando do amor de Jesus, levando as boas novas do Senhor. E uma mulher vai atrás. Esses homens são verdadeiros homens de Deus. Mas aquela moça, ela era a que adivinhava. Ela tinha os seus senhores que arrecadavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E ela perseguia Paulo e Silas. Até que Paulo, tomado de uma ousadia, repreendeu aquele demônio, e aquele demônio saiu daquela moça. Mas os inimigos e os senhores daquela moça falaram: não pode ficar assim. Denunciaram ele, levantaram calúnias contra Paulo e Silas. Eles foram injustiçados. Eu quero te fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Aonde as injustiças que você tem sofrido têm lançado você? Numa revolta? Num afastamento do Senhor? Paulo e Silas é lançado dentro daquele cárcere. E eles fizeram daquela prisão o quarto fechado deles. E a Bíblia vai dizer aqui, o 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. O que os céus da sua casa têm ouvido de você? O que os céus do seu quarto fechado têm ouvido de você? E se nós lermos um versículo antes, nós vamos ver que antes de serem levados a esse cárcere, ou esse quarto fechado, eles foram açoitados, até os soldados se cansarem. E hoje, por tão pouco, nós estamos nos afastando de Jesus. Porque Jesus não nos deu uma casa,
Porque Jesus não nos deu um carro. Porque Jesus não me prosperou. Porque Jesus não abriu a porta do emprego que eu pedi para Ele. Nós começamos a duvidar da nossa fé. Nós começamos a duvidar do poder do Senhor. Mas era uma convicção tão certa dentro de Paulo. Porque ele já tinha passado outros quartos fechados quando ele teve encontro com Jesus e ficou cego. Ele se transformou de Saulo a Paulo, quem lembra dessa história? O que a sua experiência com Jesus tem feito com você? A se acostumar com a presença dEle. Falei para Jesus, Jesus, não quero confrontar a igreja, eu quero abençoar. Mas não dá para ser. Nós estamos chegando a um tempo que Jesus está voltando. Se nós não tivermos raízes fortes, nós não vamos suportar o que vem por aí. Se nós não tivermos raízes bem solidificadas na nossa fé, de que nós queremos com Deus, nós não vamos suportar o que está por vir. Você consegue entender? Nós temos que forjar o caráter dessa nova geração em Jesus. Eu não sei se você sabe, mas aquela música que o Delino Marçal fez, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Quando ele tinha 13 para 14 anos, os amigos deles tinham tênis de marca. Ele morava numa favela em Belo Horizonte. E ele passava. Quando chegava da escola, a mãe dele estava no quarto fechado. Ele ouvia a oração. E um dia a mãe dele estava lá, ele estava na sala bravo e dizendo: o que adianta a senhora orar tanto, buscar? Nós não temos nem comida direito para comer. O que vestimos é o que os outros nos dão. O tênis que eu tenho é sempre que passa do meu irmão para mim. A mãe dele olhou para ele e falou: aprenda uma lição para você nunca abrir mão de Jesus por aquilo que Ele pode te dar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não muda por causa das circunstâncias. Ele não muda por causa do humor. Ele não muda por aquilo que nós precisamos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, é o fim. Ele é imutável. Aprenda isso, geração. Juventude viva que está aqui, aprenda isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele te ouvir e te responder favorável àquilo que você quer, Ele é Deus. Mas se Ele dizer não para você, Ele continua sendo Deus. É sobre essa fé que Paulo e Silas estavam alicerçados. Eles não começaram a dizer: Senhor, o demônio fez isso. Não. Eu acredito que eles estavam cantando essa canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, cante. Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é
Diga de novo, Jerusalém. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acham que houver, sempre será Deus. E começou um grande terremoto naquele lugar. Começou um vento impetuoso naquele lugar. A presença daquele que é todo poderoso começou a encher aqueles cárceres. O quarto fechado começou a ser cheio da presença de Deus, a ponto da prisão não conseguir mais suportar. Os cárceres se abriram. É isso que a presença faz. É isso que a presença de Yeshua faz. A prisão cai por terra, as portas se abrem, as doenças são curadas, os demônios vão embora. Ah, meu irmão, para de ser crente Nutella, pelo amor de Deus. Para de servir a Deus como ele fosse um negócio, por aquilo que ele pode te dar. Não negocie a sua fé. Não negocie. Senhor, eu estou aqui, mas eu vou te adorar. Eu estou aqui porque eu entendi que sem o Senhor eu não sou nada. Eu sou pobre, nu, eu não tenho nada. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? O cárcere se abre. Aquele quarto fechado, ele sai para fora. Aquele carcereiro fica, sabe, angustiado. Meu Deus, abriram-se as prisões. E agora ele falou, eu vou me matar. Ele falou, não faça nada. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Paulo prega para aquele carcereiro, ele e toda a família é salva. Acontece um batismo aí, meu irmão. Quando a gente sente a presença do Senhor, a resposta do quarto fechado, ela sai para fora e ela vem como um impacto na vida daqueles que estão perto de nós. Você não precisa fazer nada, a própria presença trabalha em teu favor. A própria presença trabalha em teu favor, meu irmão. Esse é o poder do quarto fechado. As prisões não resistem, não conseguem. A prisão se tornou um lugar secreto. Nós podemos transformar nossos vales em quartos fechados. Você pode. Quantas vezes nós cantamos essa canção na sala de casa? Com a Gabi fazendo tratamento para lúpus, sem esperança. Mas a voz do Senhor era: não negocie a sua fé. Não negocie. Tanta gente falava tanta coisa. Eram tantas afrontas. Até que o Senhor fez o grande milagre. Deus é fiel. Mas os quartos fechados acabaram? Não. Porque depois ela enfrentou uma depressão, começou a se cortar e começou a pensar em suicídio. Mas é isso que Deus faz, Ele muda. Paulo e Silas não negociaram o que ele acreditava. Fala para o teu irmão, pelo amor de Deus, não negocie o que você acredita. Não abra mão, não abra mão, não abra mão, não abra mão, não abra mão. Não deixa Satanás te enganar, meu irmão. Enquanto os homens viam as correntes em Paulo e Silas, Deus via a adoração.
Deus escutava a adoração. A prisão não conseguiu prender a presença do Senhor. Não deixa os seus vales te tirar da presença do Senhor. Aí nós vamos ver um quarto fechado extraordinário. Nós vimos aqui Jonas, que entrou num quarto fechado e uma cidade inteira foi salva. Ele entendeu. Nós vamos ver Daniel, mesmo escravo, ele fez com que a Babilônia se rendesse a adorar o Senhor, por causa do quarto fechado. Nós vamos ver Paulo e Silas, porque quando nós não negociamos a nossa fé, não negociamos aquilo que nós temos em Deus, porque nós lemos aqui que o Senhor vai estar nos exaltando publicamente, quando nós não negociamos. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas, porque os cárceres se abriram, aqueles que acusaram ele injustamente descobriram que eles eram cidadãos romanos, e foram lá e falaram: diga para ele aí que eles já estão soltos, eles já podem ir. Paulo falou: o quê? Eu não negociei a minha fé, eu tenho respaldo no céu. Aqueles que nos prenderam precisam vir aqui publicamente, da mesma maneira que nos feriram publicamente, para nos soltar. E aconteceu. Então fala para o teu irmão: descansa, continua no secreto, Deus vai te honrar. Você não precisa fazer com as suas próprias mãos, não. Deixa Deus trabalhar a seu favor, deixa Deus ser a sua justiça, deixa Deus cuidar de cada detalhe. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós vimos esses quartos fechados, que sempre algo mudou por causa do quarto fechado. E nós vamos ver aqui, eu quero encerrar com esse último quarto fechado, os dois últimos, falando dos quartos fechados que Jesus enfrentou. Lucas 22, capítulo 41 e 44. Quem está comigo aí? Quem está sentindo a presença do Senhor aí? Vamos começar do 39 para você entender. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de uma pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue caindo na terra. O quarto fechado, antes da maior revolução que aconteceria na humanidade. Nós vamos ver Jesus, homem, ali, enfrentando as suas guerras, as suas dores. E ele faz exatamente isso que está lá em Mateus: entra no teu quarto, fala com o teu pai em secreto, que vem em secreto.
Jesus, ele vai angustiado ali, ele começa a abrir o coração dele para Jesus, para Deus, perdão. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Muito diferente de Jonas, quando Deus deu uma missão para ele. Sabe, ele se rende totalmente. E ele fala, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas Deus entendia a agonia que Jesus estava, a ponto dele suar gotas de sangue ali. Sabe, sentindo já toda a dor que ele iria enfrentar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos voltar. E às vezes quartos que nós vamos encarar, sabe, às vezes não vão ser fáceis de passar por ele. Não vão ser fáceis de absorver eles, porque vai custar de nós uma entrega, vai exigir de nós uma permanência, e às vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Mas Jesus, ele ora e fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Você pode dizer isso ao Senhor hoje. Você pode se render e dizer, Senhor, que não seja feito como eu quero. Que não seja feito, sabe, como eu tenho colocado diante do Senhor. Mas eu quero me render 100% à sua vontade. Eu quero me desarmar e dizer, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos para esse lugar secreto, para esse quarto fechado, cheios de argumentos, cheios de palavras prontas, cheios de apresentações para o Senhor. E aqui Jesus, ele desarma, porque ali não tinha mais a multidão que seguia ele, fazendo ali, sabe, os milagres que ele fazia. Não tinha mais aquela grande multidão, olhando qual seria o comportamento. Não tinha os escribas, os fariseus, sabe, querendo questionar cada ato que ele tinha. E sabe, Jesus nunca teve uma performance, mas exatamente no Getsemane aí que ele não precisava de nada. Ele pôde ser vulnerável diante de um pai tão poderoso e dizer, o Senhor me deu uma missão, mas a missão está pesada demais, eu não estou aguentando. E aí Deus fala, peraí meu filho, eu vou enviar um anjo para ajudar você, porque a palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao meu respeito e a teu respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então significa que não há desculpa para falharmos. Não há desculpa para abortarmos a missão. Jesus ali é vulnerável. O Espírito Santo não tinha vindo ainda, então o anjo veio para ajudar. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele tem aquele que intercede por nós, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. Meu irmão, não tem desculpa. Não tem desculpa. Jesus então soa gotas de sangue ali. Aí ele sai daquele lugar e diz, é chegada a minha hora. Aí nós vamos lá para João 20, aonde o quarto fechado. Como Jonas ficou 3 dias dentro da barriga daquele peixe, o Filho do Homem ficou 3 dias num quarto fechado, chamado túmulo, aonde Satanás achou que tinha vencido, onde Satanás achou que ele tinha triunfado, que ele tinha acabado com o Filho de Deus, que já tinha, sabe, ali aniquilado a esperança da humanidade, de ter o perdão, de ter o socorro, aonde ele achou que tinha vencido tudo. Mas o poder do quarto fechado, o poder do secreto, ia mudar aquela história, não só a história daqueles que estavam perto, mas a história minha, sua, dos nossos filhos, dos nossos netos, e até ele voltar. Ele mudou toda a realidade.
aquele quarto fechado, quando todos acharam que tinha acabado, até os seus discípulos estavam acuados, com medo, escondidos. Só Maria Madalena, ela ia lá, aquelas mulheres iam naquele sepulcro, chorando, fazendo daquele lugar, ali o lugar onde elas colocavam a sua dor. Foram na sexta, foram no sábado à tarde. Mas lá em João 20 vai dizer que quando Maria chega no túmulo, a pedra está removida. Aquele quarto não está mais fechado, não está mais lacrado. Ai,